مرحبا، اسمي كلاوديا، أنا برازيلية من ريو دي جانيرو وسأعلمك اللغة العربية الفصحى. أهلا وسهلا! Na aula de hoje nós vamos ver como falar os números entre duas dezenas, de 20 a 90. Por exemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, etc. Nós não vamos ver na aula de hoje entre 10 e 20. Entre 10 e 20, a gente vai guardar para uma outra aula. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a falar os números entre duas dezenas, de 20 a 90. 21, 22, como eu já tinha dito. De início, eu já falo para você que para quem já memorizou de 1 a 10 e para quem já memorizou as dezenas, ficou muito fácil, muito fácil. Então, por exemplo, se em português, por exemplo, a gente fala 23, sabe como é que a gente fala em árabe? 3 e 20. 3 e 20, 3 e 20, 3 e 20, 3 e 20. É, 3 e 20. Por exemplo, 37. Sabe como a gente fala 37 em árabe? 7 e 30. 7 e 30, 7 e 30, 7 e 30, 7 e 30. A gente vai falar primeiro a casa das unidades, para depois falar as dezenas. A gente vai falar primeiro a casa das unidades, para depois falar as dezenas. Então, essa é a nossa aula, mas para que você possa acompanhar essa aula e não perder seu tempo, eu não quero que ninguém perca tempo. Ninguém, não precisa perder tempo. Você só continua a assistir a partir desse ponto se você já memorizou, já sabe falar bem o quê? As unidades. Você tem que saber as unidades, tá? واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. Essas você tem que estar craque, tá certo? E também já deve saber muito bem o vídeo anterior, das dezenas. Isso você também deve estar craque. Senão, nem adianta continuar a aula de hoje, tá certo? Aí você volta lá, assiste, memoriza e dá continuidade à aula de hoje. Isso, tá bom? Então, as dezenas como eram? 20. Eu pegava o 10, né, que era ashra, e falava ishrun ou ishrin. Vamos fazer sempre terminando com in a partir de agora, porque é o mais, na hora que a gente vai falar, o clássico também, a gente usa mais o in, mas claro, dentro de uma frase pode terminar com un, a depender da função sintática. Vamos terminar com in. Então vamos lá. O 20, ishrin. Vamos falar o 30. 30 é fácil para quem sabe o 3. 3 é thalatha. 30, thalathin. 40, vamos ver. O 4 era arba'a. 40, arba'in. 5, khamsa. 50, khamsin. 6, sitta. 60, sittin. 7, sab'a. 70, sab'in. 8, thamania. 80, thamanin. 9, tis'a. 90, tis'in. Pronto, você já sabe as dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Eu preciso disso. Eu preciso que você já saiba isso na aula de hoje e as unidades. Se você está craque, pode continuar. Se você não estiver craque nisso, para agora, não precisa terminar. Volte aos vídeos anteriores e quando estiver craque, volte aqui para a gente continuar. Você que já estudou, então vamos prosseguir a aula de hoje. Seja bem-vindo! Aqui estão os números
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. Os números, as unidades. Vamos lembrar como falar as dezenas. 20 30 40 50. Só botar in ao final, né? 6 é 60, 60, 70, 7, que é o 7, 70, 70, 80, né? 8 é 8, 80 é 80 e 9 é 9, 90 é 90. Isso vocês já estão craques. Então vamos agora aprender a falar o miolo entre duas dezenas, né? Vamos pegar o exemplo do 50. 50, como é que se fala 50 em árabe? Vamos lá. Se 5 é khamsa, 50 é khamsin, né? Tem essa terminação in ou un. Como eu vou falar? 50 e 51. 51 em árabe vai ser, eu falo primeiro a unidade. Eu vou falar 1 e 50. Então vamos lá ver. Como eu falo 1 em árabe? Tá aqui, 1, wahed. Eu vou falar o wahed e a gente fez uma aula só para ensinar o E. E você, que é meu aluno, estuda, faz caderno, sabe como é que fala E em árabe. Wa. Wa. Primeiro eu falo um wahed, wa. 50, khamsin. Khamsin. 51, واحد وخمسين. 52, اثنان وخمسين. 53, ثلاثة وخمسين. 54, أربعة وخمسين. 50 e vamos fazer um teste com você. Como você falaria 58? É 8 e 50. Então 8 é ثمانية. ثمانية وخمسين. Super fácil, né? Então vamos escrever em árabe para os meus alunos que vêm se alfabetizando lá no curso de alfabetização. Vamos lá? واحد وخمسين. Sukun, né, pessoal? O M ficou mudo aqui. Khamsin, sin com kasra e a nun, fechando a palavra para os alunos que estão se alfabetizando. Mas se você não está se alfabetizando por algum motivo, não teve interesse no curso, não tem problema. Você pode acompanhar aqui por esse nosso canal, porque aqui eu também uso a transcrição, que é um amparo, digamos assim, uma bengala para os que não decidiram se alfabetizar. Agora, os que conseguiram, estão se alfabetizando lá, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar. No início pode ser desafiante, mas é o seu passaporte para decolar na língua para aqueles que tem outros planos com a língua, né? Não é obrigatório. Aqueles que querem se aprofundar na língua têm que se alfabetizar. Agora, aqueles que só querem, né, conhecer uma coisinha ou outra, trocar umas ideias com os amigos, né, brincar, aqui também é muito interessante, e outros canais aí pelo YouTube. Não é obrigatório. Você que quiser decolar na língua, aí sim, busque a alfabetização. Seja comigo, seja com quem for. Tá certo? Então, vamos ver como escrever, por exemplo, 33. 33. Dê pause no vídeo e me diga como falar 33.
Você conseguiu? Muito fácil. 33 em árabe eu tenho que falar primeiro o quê? A unidade. 3 e 30. 3 é ثلاثة. wa. 30 é 30. Então, 33 é ثلاثة وثلاثين. Fácil, né? Como a gente vai falar 99? 99. Como eu vou falar 91? 91. Como eu vou falar 86? 6 e 80, né? 86. Então, para encerrar a aula, vamos contar tudo que a gente já sabe, começando de 0 a 10 que você já sabe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulamos de 10 a 20, né? Pulamos. Depois outra aula a gente vê. Então vamos ver do 20 ao 99. Começando pelo 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60. 61, 62, 63, 64، 65، 66، 67، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 88، 89، 90. 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99. Relaxa, é uma língua facílima, então para que estressar, né? 100! Chegamos ao 100! Mas o 100 eu não vou falar na aula de hoje. Senão, fica muita coisa. Neste momento, você que não está craque ainda nas unidades, vá assistir a série de vídeos que vai te ensinar de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em seguida, vai assistir lá as aulas das dezenas, foi a aula anterior. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90.
ou terminando com un, que é o termo dicionarizado, que eles escolhem usar o un, mas ambos estão corretos, e no dia a dia eles falam mais terminando em in. A decisão fica por conta da frase. Qual a função sintática que o numeral exerce na frase lá do contexto em que estiver lendo, tá bom? Em que você estiver falando ou lendo. Nós não temos ainda o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá faltando isso, e o 100. Depois nós vamos ver as centenas, depois que a gente der o 100, vamos ver as centenas até chegar ao 1000, e depois ao 1 milhão, depois a 1 bilhão, depois a 1 trilhão, e depois a 1 quatrilhão, e aí até o infinito. Eu prometi, promessa é dívida. Hoje eu fico por aqui, ainda bem, né? Imagina se eu fosse continuar, você ia ficar tonto com tantos números no quadro. E isso, né? Eu fiz matemática, então eu adoro números. Apesar de, na faculdade de matemática, o que a gente menos via era números no quadro, né? Era só letras, né? E provar teoremas, etc. Bom, então é isso. Essa foi a aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Ilálika!